Oi, gente, meu nome é Pamela, eu sou crocheteira do ateliê Gata Preta Crochê. Queria, nesse vídeo, falar um pouquinho com vocês sobre os acontecimentos aí das últimas semanas. Eu gravei uma videoaula, mais ou menos nos últimos 15 dias aí, que eu comecei ela, e eu queria falar um pouquinho sobre algumas reflexões que ter gravado essa videoaula me geraram, assim. E também sobre os desdobramentos, né? O que eu fiz no meio enquanto eu tava gravando. Sobre essas semanas que foram aí um pouquinho caóticas. Mas eu queria começar desde o início falando da minha relação com a questão de ensinar. Desde o começo, assim, a gente sabe que quando a gente começa a trabalhar com crochê, a gente começa a fazer algumas peças, muita gente pede videoaula, receita, e eu sempre fui muito relutante a ensinar. Não porque eu não queria compartilhar o que eu sei, nada disso. O primeiro ponto que me deixava relutante é de eu achar que eu não sou boa ensinando. Que eu não sou objetiva, eu não sou uma pessoa objetiva assim pra falar, sabe? Que fala com clareza. Eu não sou essa pessoa. Posso mudar, posso aprender, mas eu tenho grande dificuldade de ser uma pessoa, sabe? Que vai ensinar objetivamente. E o segundo ponto é que eu sempre achei que a pessoa para ensinar ela precisa saber muito, que ela tem que ter todas as respostas, tem que ter testado a peça de todas as formas e assim, eu faço minhas peças vendo, mas longe de ter resposta para tudo. Muito pelo contrário, eu tenho um monte de dúvida também enquanto eu tô fazendo. Então eu ficava pensando, não sou a pessoa que vou poder ensinar alguma coisa, né? Como sempre, né? Eu gravando os vídeos com um nível alto de sinceridade. Talvez indo até contra. Jogando contra mim mesma, né? Mas é que eu gosto de ser bem sincera. Bem sincera. Essa é a visão que eu tinha de mim mesma. Eu tô vendo aqui pelo canal, pelos comentários de vocês, maravilhosas como sempre, me dizendo o contrário, me dizendo que a minha explicação é boa, que eu sei, e eu assim, nossa, né, me surpreendi. O terceiro ponto também, que eu vou aqui citar, é que, gente, eu sempre fiz crochê com muita liberdade. Não tem quantidade de correntinha marcada, eu não anoto nada. E sempre que tento anotar, falo, não, dessa vez eu vou anotar. Quando eu vejo, não anotei nada. É uma coisa assim. E quando eu anoto, esqueço onde eu anoto, não volto pra olhar. Então, é uma falta de organização? Mas é uma coisa que pra mim não funciona eu anotar. E pra mim o que funciona é eu tirar foto. Porque eu gosto de fazer crochê por foto. Se você me dá uma foto de um crochê, provavelmente eu vou conseguir fazer igual ou muito parecido. Então, eu sei que eu vou tirar foto da minha peça. Então, a minha referência vai ser ela. Então, são esses 3 pontos, né? Eu queria falar mais sobre esse segundo ponto, né? Sobre a visão que eu tenho sobre o ensino, né? Que eu acho que a pessoa que ensina tem que ser essa pessoa que já testou tudo, que sabe de tudo, né? E então por isso eu nunca pensei em ensinar, né? Até quando eu abri esse canal, a minha intenção não era ensinar. A minha intenção era ensinar, que eu falo, gravar videoaula, né? A intenção era conversar. Por quê? Porque eu achava que para ensinar eu tinha que vir com muitas respostas prontas para vocês, que eu tinha que ter testado a peça de várias formas, com vários fios, com vários tamanhos. Até esse vestido mesmo, que eu gravei aula, eu acho que nessa aula foi a 5ª vez que eu fiz ele, ou 6ª. E com este decote, com a parte de cima dessa forma, acho que foi a 3ª, né? E até por isso eu não dou recomendação ali da quantidade de correntinhas por bojo, porque eu não testei todos os tamanhos. Muitas pessoas me perguntaram sobre diferentes tipos de fios. E eu não testei diferentes tipos de fios. Todas as vezes eu fiz com o mesmo fio. Então, assim, eu não tinha, né, todas as respostas para ele.
pra passar pra vocês. E isso foi me deixando muito angustiada, porque eu acho que eu não pensei nisso antes de gravar, né? O meu ímpeto de gravar é porque muitas pessoas pediram. Muitas pessoas pediram, então eu falei, tenho que gravar aquela peça. Mas sem, né, ter todas essas respostas. E aí isso foi me afligindo muito enquanto eu tava gravando. Nossa, durante eu ficava pensando, nossa, será que eu tinha que ter uma resposta pra isso, uma resposta pra aquilo? Eu fui antecipando as questões que vocês poderiam ter. Não tô gravando esse vídeo, todas as reflexões não foram causadas por perguntas concretas de vocês. Que, como eu falei, vocês sempre foram maravilhosas aqui nos comentários. Mas eu mesma fui, sabe, nascendo uma insegurança aqui. E comecei a me questionar sobre o que eu sei, o que eu não sei. E se eu devia estar ensinando, sabe? Eu fico pensando, mas que ideia essa minha de tentar ensinar se eu não sei? Porque como se eu não soubesse, sendo que eu fiz a peça, né? Eu fiz a peça e logo sei. Mas quando esses dois mundos se chocaram, né? Tipo, eu tentar ensinar e a minha ideia do que é ensinar, acabou que eu fiquei gerando esse questionamento dentro de mim. E aí isso foi até me fazendo perder um tempo durante essa produção dessa peça, né? Tempo esse que eu não tinha. Porque pra gravar essa peça eu tive que liberar um tempo da minha agenda. Eu tinha planejado fazer tudo isso em uma semana. Nem deu tempo de fazer em uma semana, porque o primeiro vídeo deu um maior problema de espaço, sabe, no meu celular. De espaço, de capacidade, de tudo. Porque a gente faz essa questão de gravar o vídeo em várias partes, é porque o meu celular não tem espaço pra eu gravar o vídeo inteiro. Então, tipo assim, nem capacidade também, né? Eu vi isso. Porque eu acho que ele só aguenta vídeo de 40 minutos. Se for maior, ele tem uma grande dificuldade de baixar ali da edição, né? Então, assim, foi um processo. E aí, isso acabou demorando um pouquinho mais pra sair algumas coisas, e aí, enfim. E aí enquanto você não libera o espaço, eu não posso gravar, porque eu preciso liberar o espaço no celular pra continuar gravando. Aí só dá pra gravar de dia por causa da iluminação. Várias questões, né, que a gente não pensa que tem, assim, por trás dessa questão de gravar vídeo aula. Mas também, durante esse período, estava com esses questionamentos, né? Pensando muito sobre isso. Será que eu devia estar ensinando? Será que eu tenho conhecimento suficiente pra estar passando, né? E aí, até vocês mesmo, né? O feedback de vocês aqui no canal, porque já teve vídeo de eu gravar e ter algumas meninas que me sinalizaram, nossa, você tá se cobrando demais. E eu me percebi me cobrando demais nesse momento. Inclusive, eu gravei esse vídeo aqui no meu primeiro. Eu estou gravando ele de novo porque eu não gostei da iluminação do primeiro. E também porque eu vou colocar algumas informações extras, né? No primeiro, gente, vídeo, eu gravei ele no dia 12 à noite. Que essas reflexões estavam pipocando muito, assim, na minha cabeça, naquele momento. E eu me peguei me cobrando demais, porque em meio a tudo que eu tinha pra fazer, eu tinha que terminar a videoaula, eu tinha encomenda pra fazer, sabe? Eu tava com uma semana apertada. Em meio a tudo isso, eu simplesmente comecei a fazer uma peça nova do vestido, só pra trazer respostas pra vocês que eu não tinha. Ah, como que ficaria com tal fio? Comecei uma peça nova só pra trazer essa resposta. Inclusive, eu acho que eu vou pegar ela aqui. Isso aqui. Que eu tava fazendo com fio duplo de Bella Fashion. Tem uma espessura semelhante à Anne, né? E aí eu tava fazendo isso e eu falei assim, eu me peguei em um momento tipo, o que você tá fazendo? O que você está fazendo? Você não pode fazer, porque você não tem tempo, não é? Eu gostaria de ter tempo pra fazer, mas não, eu tenho encomenda, né? Tem que ganhar dinheiro. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? E aí eu falando, e era eu me cobrando demais. Isso daqui não foi com base no que alguém me pediu. Isso daqui era a minha cabeça me dizendo que eu tinha que ter resposta pra tudo.
E eu tenho muito essa característica de achar que tem que estar tudo certinho, tem que estar as condições, tem que estarem perfeitas para você finalmente ir lá e fazer. E, gente, isso é um erro. Porque, assim, se eu esperasse saber tudo sobre essa peça para vir ensinar para vocês, olha, gente, ia demorar muito. Ia demorar muito, talvez nunca chegasse, sabe? As condições ideais nunca iam chegar. Eu poderia ficar aguardando, eu poderia ficar postergando isso, poderia testar a peça com vários fios. E eu acho que eu nunca chegaria na perfeição, assim, eu nunca chegaria nesse ponto de, nossa, eu sei tudo, agora eu sei tudo sobre essa peça, pode me perguntar porque eu sei tudo. Nunca ia chegar, até porque a gente não é igual, nossos pontos são diferentes, a atenção de ponto é diferente. Mesmo que eu soubesse tudo sobre a peça, eu fazendo uma peça usando a mesma agulha, com o mesmo fio, não fica igual se você fizer. Tem isso. Eu já testei isso com algumas crocheteiras, não fica igual. Não fica, gente. Porque o crochê é único, né? As mãozinhas nossas são únicas e fazem movimentos sutilmente diferentes. Às vezes parece que tá igualzinho, mas não é igualzinho. A força que a gente coloca na agulha é diferente. Então, assim, eu não quero chegar nesse momento de ter todas as respostas para vocês. E como eu falei, essa cobrança não partiu de vocês. Partiu de mim. Da minha ideia do que eu teria que ter de conhecimento para poder passar para vocês. Mas, como eu falei, devido até os comentários de vocês, aí no sábado à noite, dia 12 de abril, eu me dei conta de que eu tava fazendo isso, de que eu tava fazendo, na verdade, um movimento de me sabotar. Eu tava me cobrando demais, já pensando assim, acho que não foi uma boa ideia ter começado a gravar videoaula, acho que não foi uma boa ideia. Porque agora eu... E aí, ó, eu tava entrando naquele ciclo vicioso que não ia me levar a nada, né? E muito porque, pelo que vocês me falaram sobre isso, né, que eu me cobrava demais, eu acabei me percebendo nesse pensamento e parei ali naquele momento. E aí eu gravei um vídeo semelhante a esse, né, que eu tô gravando agora. Então, assim, eu agradeço, porque eu acho que a visão que vocês tiveram ali sobre mim me ajudou a perceber isso logo até, né? Apesar de ter perdido um tempo ali. Mas me ajudou a perceber isso logo. E aí eu comecei a entender que, tipo, né, eu não preciso saber tudo, gente. É difícil, né? Ai, eu acho tão difícil. Eu acho difícil essa ideia de que, sabe, você realmente se libertar e entender que você não precisa saber tudo. Eu tô aqui pra passar pra vocês o que eu sei, e eu não sei tudo. Então, eu não vou ter resposta pra tudo. E isso, como eu falei, não veio uma crítica de vocês. Eu comecei a me criticar, né? E eu tenho que parar de me criticar, gente. Senão, assim, eu nunca vou... Isso é uma coisa que paralisa a gente. Se a gente espera ser perfeito, que tudo esteja perfeito, a gente não vai começar. Eu acabei de começar, não tenho experiência em videoaula. Tô testando aqui com vocês. Mas se eu não começar, eu, né, também nunca vou saber. Porque geralmente as coisas na vida é assim. Você tem que ir sem saber muito e você vai aprendendo no processo, né? E muitas vezes a gente, de esperar que tudo esteja perfeito, a gente acaba se privando de aprender. Porque o processo de aprender é realmente você ir ali com um pouco de conhecimento que você tem e, sabe? E no processo você vai aprender muito mais. Então, muitas vezes eu me pego fazendo muito isso. De tipo, ai, as condições não são perfeitas, então não vou fazer. E, gente, não é assim, né, que funciona a vida. A vida não funciona assim. Nunca as condições serão perfeitas e... Pra tudo. Por isso até que eu queria trazer essa reflexão, porque não é só sobre crochê. Pra tudo a gente às vezes espera isso, que esteja tudo lindo, maravilhoso. Às vezes até pra começar a trabalhar com alguma coisa que a gente quer, sabe? Pra testar, pra fazer uma encomenda, a gente acha que, sei lá, precisa saber tudo, né? E às vezes a gente, nossa,
sobre trabalhar. É engraçado, né? Engraçado que pra ensinar eu me cobro muito mais sobre isso. Agora, pra trabalhar com crochê, quando eu comecei, eu diria que eu sabia muito pouco. Meus primeiros biquínis, eu fiquei pensando assim, né? Na época eu acho que eu tava de acordo com a época, né? Também nem... Eu acho que tinha menos modelos, se sabia menos, né? Eu acho que o crochê deu um salto muito grande aí em pouco tempo. Mas isso, gente, eu queria trazer pra vocês, porque eu quero muito, sabe, ser muito sincera aqui. Eu não quero passar pra vocês a ideia de que eu sei tudo, né? Também não quero, né, falar que eu não sei nada, porque não é assim, não é esse o caso. Mas eu não quero, tipo, também, sabe? Eu quero só ser eu mesma, do jeito que, né, isso é o que eu sei, é assim que eu faço. O crochê não é uma técnica, principalmente o vestuário, que só tem uma forma de você fazer uma coisa. Sabe, se você vai fazer isso com uma agulha maior ou você vai fazer com agulha menor, dá pra fazer das duas formas. Você vai ter resultados diferentes e você só... assim, não tem certo e errado, né? Você vai chegar em resultados diferentes e você pode querer aquele resultado diferente que você vai alcançar. Sabe? Não tô aqui pra ditar regra de nada. E é por isso até que eu ficava com medo de ensinar, porque eu não quero, sabe, parecer que eu tô ditando uma regra que você tem que fazer assim. Eu não acredito nisso. Não acredito que tem uma forma só de fazer. Eu não acredito que tem uma forma só de precificar, uma forma só de vender, uma forma... Não tem. Tem várias formas que podem, e todas elas podem funcionar, podem dar certo, né? De repente uma coisa que dá certo pra mim pode não dar pra você, porque nós somos pessoas diferentes, enfim. E ser diferente engloba muitas outras coisas. Ser diferente no sentido de estamos em regiões diferentes, né? Eu vi, por exemplo, eu pago aqui no fio um tanto, aí uma pessoa lá da Bahia paga muito mais, sabe? Eu tô falando isso porque eu conversei recentemente com uma moça da Bahia que na cidade dela o fio era caríssimo. Então, sabe, tem várias coisas que nos tornam diferentes, o nosso entorno. Não tô falando que a gente é diferente de uma ser melhor que a outra, não, diferente de realmente diferente. Um ser humano diferente, nascido num lugar diferente, que vive uma vida diferente. É isso. Então, eu acho que isso era um pouco, né, da reflexão que eu queria passar pra vocês. Porque eu também queria me libertar um pouquinho disso, sabe? Depois, né, no sábado mesmo, eu já fui ficando mais aliviada com este pensamento, assim, de... Realmente, né? A gente tem que fazer o que dá, o que a gente pode, e eu tenho que passar o que eu sei, né? Eu não podia parar tudo que eu tava fazendo pra fazer isso aqui, que inclusive até perdi um tempo aqui que poderia ter sido útil depois, né? Porque o que aconteceu depois? Gravei esse vídeo no sábado, fiz ali um pouco de franja, né? Porque eu tava na parte de fazer as franjas da saia. No domingo, na segunda eu tinha um compromisso, então me atrasou um pouco. Quando eu me toco, na terça-feira, eu me percebo, me dou conta que a minha encomenda estava atrasada. Atrasada sim. Eu tinha esquecido por um momento que a gente teria 2 feriados assim seguidos, né? Vários dias ali. Que a sexta principalmente era feriado. E a segunda. E aí eu ficava pensando, eu vou enviar pra ela por Sedex na sexta. E aí depois eu me dei conta, que sexta, minha filha? Que sexta é feriado? Sabe, uma loucura, eu acho, da minha cabeça. Porque eu acho que eu tava tanto com o negócio da videoaula na cabeça que eu esqueci desse detalhe. E aí eu me peguei assim na terça-feira, que era o dia que eu ia terminar a videoaula, eu falei, não, eu tenho que parar tudo e começar a minha encomenda agora. Porque a cliente precisa da encomenda pro dia 23. Eu já enviei, né? Enviei na quinta-feira, agora, quando eu tô gravando esse vídeo. E então, consegui enviar e acho que vai chegar a tempo, porque já tá na distribuição lá na cidade dela, né? Sedex. Então, acredito que vão enviar amanhã, terça-feira, dia 22. Então, vai chegar um dia antes pra ela. Mas, menina, eu tive que correr tanto pra conseguir fazer essa encomenda. Eu vou deixar uma foto dela aqui,
que vai ser um spoiler, mas eu vou fazer um vídeo sobre ela com umas breves explicações do que eu fiz ali, naquela peça. Eu gosto de deixar essas breves explicações até de registro pra mim mesma, num futuro aí, que eu vou fazer novamente. Então, eu fiquei assim, chocada comigo mesma, de como que eu, sei lá, apaguei da minha cabeça alguns fatos que tiveram que fazer eu ficar exausta terminando essa encomenda, exausta. Eu fiz ela em 2 dias, mas foram 2 dias que eu mal dormi e mal saí aqui do meu lugar, no ateliê. Meu ateliê tá tão sem decoração, né? Acho que eu vou ter que pintar essa parede. Então eu fiquei assim, gente, o que eu, lá no sábado à noite, sabia que eu ia me enrolar. Eu sabia, só que eu achei que eu não tava enrolada ali naquele ponto. Naquele ponto eu já tinha que ter parado tudo. Eu já tinha que ter parado tudo pra fazer encomenda, gente, mas sei lá, demorou pra cair a minha ficha. Não sei o que aconteceu. Não sei. Eu acho que realmente eu tava com a minha cabeça tão voltada pra essas questões da videoaula. Então isso é uma questão também que eu preciso... Pra trazer videoaulas aqui pra vocês, eu tenho que me organizar melhor, né? Eu acho que em breve aqui no canal também... Porque o canal, ele é um canal que ainda não tô recebendo nada por ele, né? O ruim de não receber nada por ele é a parte de você liberar esse tempo na agenda, que você devia estar fazendo uma encomenda que você ia vender, entende? Então eu tiro uma coisa que seria uma fonte de renda pra mim pra colocar uma coisa que não é uma fonte de renda pra mim. Acaba sendo difícil porque a gente sabe que com crochê a gente não ganha tanto já, né? Então, eu tirar esse tempo, eu senti que me fez uma grande falta, assim, no meu orçamento. E, enfim. Mas, assim, se o canal se tornar remunerado, também ajuda, porque aí eu poder liberar um tempinho a mais pra, vamos dizer, que um vídeo de videoaula esteja no lugar de uma encomenda. Não sei como funciona, gente. Porque eu fiquei assim, gente, eu não posso. Infelizmente, assim, não dá pra eu priorizar uma videoaula no lugar de uma encomenda. Não tem como. Porque encomenda é o que é a minha fonte de renda, né? E o canal ainda não é. Eu acho que até em breve vai liberar coisa pra membro, essas coisas, né? Inclusive, se alguém tiver interesse. Eu pretendo fazer lives. Na verdade, gente, uma curiosidade. Desde quando eu abri o canal, a minha intenção era fazer live. Mas eu ainda não sei como funciona a logística da live. Porque eu queria ficar falando assim livremente enquanto faço crochê. Essa era a minha ideia, né? Só que aonde eu morava, que a gente não tinha um cômodo só pro ateliê, ia ficar passando chuchu o tempo todo atrás, cachorro latindo, não sei o que. Então, acho que vai ser difícil fazer live. Aqui eu acho que a gente tem que tentar algum dia, né? Tem que marcar em um dia, né? Eu também vou fazer aí o vídeo falando da encomenda que eu fiz, que o resultado surpreendeu muito, gente, de verdade. Eu não tava acreditando tanto em mim, mas o resultado surpreendeu bastante. Espero que dê tudo certo ali, que sirva, né, na cliente, porque também era uma peça pequena e eu não tenho muita noção pra fazer peça pequena, não. Eu experimentei aqui no meu manequim, no meu cabide, e nele coube. Nele coube, então assim, espero... A cliente estava com medidas bem próximas. Eu até tirei a medida do cabideiro pra ver. E, enfim, é porque era uma peça que ela mandou uma foto que eu ficava assim, como? O quê? E aí eu ficava pensando, que momento eu aceitei, né? Passar por isso. Porque vestuário tem disso. A gente aceita fazer umas peças que depois que a gente começa a fazer, a gente se questiona, né? Assim, o que me deu naquele momento, assim? E eu nego muita encomenda, viu? Quando eu vejo que o negócio é complicado, eu falo, por quê? Não é nem tanto pela complexidade de fazer, é pelo fato de que eu sei que provavelmente eu vou demorar mais tempo do que eu imagino. Então eu vou lá, faço uma estimativa de um tempo e eu demoro muito mais. Esse daí mesmo, eu com pouco tempo e desmanchando. Olha, eu vou te dizer, eu não sou fácil.
Eu não me ajudo em alguns momentos. Eu até tenho, acho que um pedaço. O top eu praticamente fiz 2 vezes. Porque eu tinha feito de uma forma por causa de uns pontinhos que eu achei que se eu colocasse ali, eu falei, será que se eu colocar uns pontinhos aqui vai ficar melhor? Aí eu comecei tudo de novo, gente. Sabe? É difícil. É difícil. Eu não gosto de entregar uma coisa que eu não tenho certeza, ou pelo menos uma boa confiança de que tá bom. Ai, já me estendi muito nesse vídeo. Queria falar isso pra vocês, fazer um pouco do que aconteceu e dessas... Ah, porque então o que aconteceu? Eu comecei a fazer a peça na terça-feira de manhã. E eu enviei ela na quinta-feira ali no meio do dia, né? E aí foi pauleira. Aí eu acho que na sexta só que eu consegui voltar e terminar de gravar a videoaula pra postar ela no sábado de manhã. Entende? Então a semana foi um pouco complicada. Mas é isso, agora eu não vou fazer isso com a próxima encomenda, vou fazer a encomenda antes, bem antes da encomenda que eu já tenho. Ah, é, gata preta. Está aqui comigo. Então é isso, gente. Me digam assim, o que acharam desse vídeo. Eu agradeço novamente a presença de vocês aqui e o feedback que vocês me dão. Queria compartilhar esses pensamentos com vocês porque eu acho que ele acaba, a gente consegue traduzir ele para outras situações, né, da vida, né? Eu sou essa pessoa que acabo me sabotando muito por esperar que as coisas sejam perfeitas e maravilhosas e assim, sabe, ter as condições perfeitas. Ah, vou começar um regime, eu tenho que ter o cardápio perfeito. Vou começar a fazer exercício, tenho que ter a roupa, tenho que ter o tênis, tenho que ter isso daí, né? Em relação ao regime, tem que mudar isso pra ontem, né? Para ontem, isso daí tem que estar mudando, porque, né, tô precisada de uma vida mais saudável. E é isso. Até o próximo vídeo. Acho que o próximo vídeo vai ser mostrando essa peça que eu fiz para encomenda, tá? E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.